O que tá acontecendo com a indústria dos videogames nesses dias? Tá vazando tudo! Vazou aí a história completa do Esquadrão Suicida. E agora foi a vez da Insomniac. E o que vazou da Insomniac, gente, é uma porrada de informação. Detalhes do Wolverine, gameplay do jogo do Wolverine, personagens que vão aparecer no jogo do Wolverine. E aqui, ó, tá confirmado Dentes de Sabre. Preparem-se para escutar Sabretooth e não Dentes de Sabre. Mas assim, gente, falando sério, não foi só o jogo do Wolverine que vazou. Foi todo o planejamento da Insomniac. Assim, ó, existia um PowerPoint com um roadmap do que eles iriam fazer até 2032. E no meio disso, vários lançamentos de jogos da Marvel. Então, nesse vídeo, a gente vai comentar um pouco o vazamento desses jogos e principalmente aí esse line-up de jogos de super-heróis. Porque, olha, parece que a Marvel tá querendo se movimentar. E a DC? O que a DC pode fazer a respeito disso? Muito assunto pra gente falar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like, o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado! E assim, ó, apenas contextualizando do porquê que vazou todos esses conteúdos da Insomniac. Um hacker conseguiu invadir o servidor da Insomniac e conseguiu mais de 1 terabyte de dados. E todo tipo de dado, não foi só do jogo. Não foi só artwork do jogo. Não, ele conseguiu builds do jogo. Arquivos de programação. Foram dados generalizados, praticamente todos os segredos da empresa foram expostos para os próximos 10 anos. Olha, eu já vi muito vazamento na indústria dos videogames. E esse daqui, cara, foi grande, hein? Foi grande. E o objetivo do grupo aí que hackeou a Insomniac era de conseguir fazer uma chantagem e conseguir ganho financeiro com isso. Só que pelas informações que a gente tem aqui, a Insomniac ignorou esses pedidos aí de dinheiro. E aí os hackers viram que não iam ganhar nenhum dinheiro com isso e decidiram de fato vazar os arquivos. E isso aconteceu na madrugada de segunda para terça. Mais ou menos por volta das 2 da manhã já tinha diversos arquivos, né, do jogo do Wolverine, artworks, trabalhos em cutscenes, anotações dos desenvolvedores do que tinha que fazer em determinado modelo 3D do jogo. Cara, é realmente inacreditável o que vazou. Mas só antes da gente falar do jogo do Wolverine, deixa eu passar aqui o line-up que acabou vazando dos jogos da Insomniac. Para 2025, eles estão planejando lançar um jogo do Venom. Pois é, tinha até esse rumor que talvez o jogo do Homem-Aranha fosse receber uma DLC do Venom. E agora, com os vazamentos, ficou bem claro que não vai ter DLC do Venom. Vai ter o jogo mesmo. Mais ou menos nos mesmos moldes que aconteceu entre o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2, ter o jogo do Homem-Aranha Miles Morales. E agora, depois do Homem-Aranha 2, Venom, e mais pra frente Homem-Aranha 3. E olha, ter o jogo do Venom explica muita coisa. A pessoa que fez a voz do Venom no jogo do Homem-Aranha lá nos Estados Unidos, ele tinha dado uma entrevista dizendo que ele gravou muitas falas que sequer tinham aparecido no jogo. E bem, agora a gente sabe, eles já gravaram as frases do jogo. E também tá explicado porque o Venom lá no Homem-Aranha 2, cara, ele não é tão bem desenvolvido no final como ele poderia ter sido. Claro, porque eles querem fazer o jogo dele, eles querem deixar todo esse arco do Venom, que provavelmente eles já tinham planejado pro Spider-Man 2, para fazer no jogo próprio deles. E isso é uma coisa boa e ruim, né? Ruim porque o Venom lá no Spider-Man 2 poderia ter tido um pouco mais de desenvolvimento, principalmente os dilemas internos do hospedeiro do Venom com o próprio Venom naquele terceiro ato lá. Que, convenhamos, é um pouco apressado mesmo. Gabriel, e o que você achou da ideia de ter o jogo do Venom? Olha, considerando que vai ter jogo do Homem-Aranha a cada 2, 3 anos, eu acho que é isso aí. A ideia do jogo do Venom é legal. No Homem-Aranha 2 tem esse gostinho de jogar o Venom rapidamente num pedaço ali, e você fica com aquela sensação de querer mais, né? E se vai ter um jogo inteiro pra isso, bacana. Talvez pudesse ser DLC? Talvez, mas aí você conhece, né, a indústria dos videogames, né? Se dá pra fazer um joguinho em cima de uma ideia que poderia ser DLC, eles vão fazer o joguinho completo, né? Sabe como é que é, né? Bem mais caro. Mas beleza, é isso que a gente tem de jogo do Venom. Infelizmente não tem muitas informações de história, do que vazou, nem nada disso. Agora, o jogo do Wolverine, o jogo do Wolverine, esse vazou. Esse vazou. A Insomniac tá planejando lançar o jogo do Wolverine no final de 2026. Ou seja, falta 3 anos, velho. Vai levar mais tempo pra sair o jogo do Wolverine do que o jogo do GTA 6. Vai demorar ainda, vai demorar bastante. E das informações que vazaram ali, tem build de 2022
até build de novembro desse ano. Ou seja, eles estão desenvolvendo esse jogo há muito tempo, mais de um ano pelo menos. Porque o que a gente vê das imagens do jogo quando era 2022, já tinha uma base ali. É bem provável que o desenvolvimento desse jogo tenha começado em 2021 ou ali no início de 2022, na metade de 2022. E vejam só como que dá trabalho fazer videogame. Se eles estão desenvolvendo esse jogo desde 2022 e o jogo vai ficar completo no final de 2026, 4 anos e meio, no mínimo. É por isso que eu digo em relação ao jogo da DC, velho. Tem que pensar jogo da Liga da Justiça hoje, porque se não tem ninguém na Rocksteady, na Montreal Games, em alguma empresa de videogame da Warner, vai demorar pra sair. Mas vai demorar. Imagina hoje começar a fazer um jogo do Superman. Põe 4 anos, a gente já tá em 2024. Antes de 2028 não vai ser jogo do Superman. Impossível. Enfim, o jogo do Wolverine tem esse gameplay que lembra um pouco o jogo do Homem-Aranha, só que fica bem claro que ele é bem mais violento. Tem algumas cenas que você vê o Wolverine finalizando adversários, quebrando ossos, né, dos braços, e também até decepando membros. Com toda certeza esse jogo vai ser rated R. E a movimentação toda lembra o jogo do Homem-Aranha, só que deve ter várias pequenas diferenças. Tem uma parte do vazamento que tem um gameplay que o Wolverine fica em cima de uma moto. E ele fica atacando inimigos ali. É um gameplay bem bruto, você vê claramente que não tá nem um pouco pronto, mas deve ter esses segmentos aí de locomoção com veículos também. Ou pelo menos algumas partes do jogo. Mas a posição da câmera e a movimentação do Wolverine lembra o Homem-Aranha. Só que, claro, com conceitos adaptados a um jogo do Wolverine. Tem uma parte ali do jogo que ele entra dentro de uma casa e o Wolverine começa a sentir o cheiro do que aconteceu ali. E com isso ele reconstrói um mapa de um incidente que aconteceu naquele apartamento. Esse negócio do Wolverine sentir o cheiro lembra um pouco o Witcher 3, né? Também lembra o modo detetive do Batman, mas esse é um exemplo de como que eles estão adaptando as habilidades do Wolverine pro gameplay. Tem um pedaço ali do vazamento que o Wolverine fica escalando paredes, né, usando as garras dele, e isso lembra um pouco a movimentação lá de escalar prédios do Assassin's Creed. E olha, quanto à luta, eu achei demais. Na verdade, tudo que eu vi aqui desse vazamento, eu achei incrível. Ah, mas tá muito parecido com o Homem-Aranha. Uma grande coisa, velho. O Homem-Aranha já é um ótimo jogo de videogame. Como é que vocês querem ver um jogo do Wolverine? Na minha cabeça, era bem assim o jogo do Wolverine. Vocês queriam o quê do jogo do Wolverine? Visão em primeira pessoa? Visão de cima? Um RTS? Não, não dá. Não sei, ó, pra mim é isso daí. É que assim, ó, eu não sei o que as pessoas querem de jogos de super-heróis hoje, mas a verdade é que a gente já passou daquele momento de que dava pra revolucionar. Agora é só refinar e adaptar pro personagem. Não tem o que fazer, a não ser que você queira fazer um jogo tipo da Telltale ou do Batman. Aí tudo bem, mas a gente não tá falando de um jogo da Telltale, a gente tá falando de um jogo AAA. Um jogo AAA de um super-herói provavelmente vai ser desse jeito. Pô, sinceramente, eu acho que esse daí não tem que reinventar a roda. O que o Wolverine tem? Ah, ele tem garra, ele tem habilidades sobre-humanas, ele tem fator de cura, ele pode dar super pulo, ele pode escalar a parede, ele tem um olfato e pode sentir as coisas. Cara, tudo isso tá no gameplay. E essa é uma coisa que me pegou legal aí no videozinho do vazamento, é que aparece o Wolverine com um terno branco. E putz, não dá, é muito bom esse visual, é muito bom, é muito bom. Me ganharam só com essa skin aí do terninho branco, ah, bom demais. Outra coisa importante do vazamento, tem um gameplay da Jean Grey. Pois é, amigo, Jean Grey jogável. O pessoal reclamava lá que o gameplay da Mary Jane era meio chatinho no jogo do Homem-Aranha. Pelo jeito, esse jogo aqui do Wolverine pode ter a mesma dinâmica, que vai ter um momento que você vai jogar com a Jean Grey, como você joga com a Mary Jane, só que não tem comparação, né? Jean Grey, né? Poderes maneiros, né? Mary Jane. E pô, esse gameplay da Jean Grey tá muito legal, tá muito legal. Você olha pra esse gameplay e sonha. Jogo dos X-Men. Ah, jogo dos X-Men. Que, vejam só, tá nos vazamentos. Vai ter jogo dos X-Men, mas já eu chego lá. E só terminando assim, pra falar dos personagens que vão aparecer no jogo, porque vazaram as artworks deles. O Senhor Sinistro, baita vilão dos X-Men, relacionamento com os Morlocks. E vejam só quem que vai aparecer, a líder dos Morlocks. O que acontece? A gente não tem, assim, ó, o vazamento da história. A gente não sabe a ideia da história. Só que com esses personagens, já dá pra ter uma ideia do que talvez possa acontecer. E lembrando, né, que o Senhor Sinistro, né, tem um pequeno envolvimentozinho aí com os Morlocks, né, que aconteceram nas HQs, né? Pequenininho envolvimento aí. Nada muito significativo. E se sabe também pela descrição de uma personagem que a Jean Grey vai se importar com uma criança. Que a princípio essa criança é uma Morlock.
Aí eu já vejo uma triangulação de história. Vai que aconteça alguma coisa que o Wolverine tem que proteger uma criança, né? Típica história clássica do Wolverine. Bem, outros personagens, a Mística tá confirmada que vai aparecer, o nosso Sabertooth, né? Dentes de Sabre, e já vai se preparando pra falar todos esses nomes em inglês, né? Esquece Dentes de Sabre. Outro personagem que tá no jogo, Omega Red. Cara, um chefão do Omega Red contra o Wolverine deve ser irado. Ele joga os tentáculos dele, daí o Wolverine com suas garras fica cortando. Nossa, vai ser demais. De novo, quem não tá empolgado com esse jogo só porque parece jogo do Homem-Aranha tá maluco. Tá maluco. Ou não gosta do Wolverine. Sei lá, me desculpa, eu gosto do X-Men, eu gosto do Wolverine. Impossível não estar empolgado com isso. Impossível. E em relação ao jogo, é basicamente isso. Tem vários pequenos clipes ali de montagens de gameplay e tal. Só que são isso, né? As coisas estão em desenvolvimento, elas não estão prontas e não vale a pena ficar olhando de que poderia ser um pouco melhor, porque tá em desenvolvimento, sabe? Eu só digo isso, que tá muito legal pra um jogo que ainda falta 3 anos pra ser lançado. Esse é o meu ponto. Bem, vamos pro próximo, que é o jogo daí que vai ser lançado em 2028, Marvel's Spider-Man 3, que talvez seja a conclusão aí da saga do Homem-Aranha. E infelizmente não tem nenhum vazamento além desse, só que o jogo deve sair em 2028. E como o jogo do Homem-Aranha é um jogo que, tipo, a engine tá pronta, né? Todas as ideias ali já estão meio que preparadas, é um jogo que deve levar menos tempo pra ficar pronto. E eu acho que é até por isso que a Insomniac consegue fazer esses lançamentos de Homem-Aranha, Venom, Miles Morales, né, nesse período de 2 anos, né, entre os jogos. Enfim, eu sei que o jogo do Homem-Aranha 2, né, o pessoal ou amou ou odiou. Em relação à história, eu gostei. O gameplay me parece que evoluiu também do 2 e eu tô bem empolgado pra ver o encerramento da saga. E aí, 2029 vai ter um jogo da Insomniac que não nos diz tanto respeito, é o jogo do Ratchet & Clank, que são jogos sempre muito bem legais, sempre muito bem feitos, mas não adianta a gente comentar aqui porque eu acho que foge muito do escopo do canal. Mas pra 2030, eles estão planejando, aí sim, aí para tudo, jogo dos X-Men. E é claro que isso aqui é uma projeção, né? 2030 é o que eles estão planejando, talvez saia depois. Não tem nem como garantir que 2030 vai ter PlayStation 5 ainda, né? Talvez seja o jogo título AAA do PlayStation 6. Sei lá, tô especulando aqui, é que falta muito tempo para 2030, né? Mas um jogo dos X-Men, da Insomniac, velho. Caraca, isso é um sonho. Não, isso é um sonho. Isso é tipo mundo perfeito que eu acho que eu nunca pensei que iria acontecer, porque é difícil fazer um jogo dos X-Men. Na minha época, quando eu era criança, né, na era 16 bits, na era dos 32 bits, tinha vários jogos dos X-Men. Eu joguei vários jogos do Mega Drive, do Super Nintendo com o Marcelo. Todos eram dificílimos, nunca conseguimos zerar nenhum. Tinha até um que eu acho que era do Super Nintendo, que cada fase era com um mutante diferente. Fera, Gambit, Ciclope, Wolverine. Só que aí que tá, nunca teve, assim, ó, um grande jogo dos X-Men. Porque era muito difícil fazer. Até esses da era 16 bits, eles não eram tão bons assim, o quanto que poderiam ter sido, porque é muito difícil você fazer 5, 6 gameplays diferentes para cada mutante. E esse jogo do Super Nintendo foi, na época, o melhor, porque eles conseguiram fazer razoavelmente bem isso. Só que, bem, isso foi na década de 90, agora a gente tá nos anos 2020. Aliás, 2030, né? Porque o jogo vai ser em 2030. Mas um jogo dos X-Men AAA, né? Com a câmera atrás do personagem, com uma movimentação estilo Homem-Aranha e esse jogo do Wolverine, cara, tem que ser muito bom. E ele precisa tirar o melhor dos mutantes, né? Noturno, Ciclope, Jean Grey, que já estão fazendo, Jubileu, Fera, Vampira, Kit. Cara, tem muito personagem que eles têm que conseguir fazer o gameplay desses personagens. E não pode ser genérico tipo Marvel's Avengers. Esse é o desafio. É por isso que nunca foi feito um grande jogo dos X-Men. Porque são muitas variedades de gameplay. E o conseguir deixar cada mutante único, sem ficar genérico com os outros personagens, é muito difícil. E é a Insomniac que vai tentar fazer isso. Boa sorte pra Insomniac. Se tem alguém que pode fazer, são eles, né? Desejo toda boa sorte, porque é interesse meu que esse jogo seja bom também. E, pô, teria toda a história ali na pegada do Homem-Aranha, tá louco? Não, ia ser bom demais. O ponto desse vazamento é que a gente descobriu tudo isso de uma vez só, né? Eu não sei, eu gostaria de descobrir que eles vão fazer o jogo dos X-Men com um teaserzinho lá em 2027, 2028, se eu ainda estiver vivo, né? E aí fica empolgado. Meu Deus, jogo do X-Men, vou fazer, depois do Wolverine, meu Deus, tô empolgado, vou surtar. Pois é. Só que a gente descobriu pelo vazamento. Pois é, meio palha, né? Mas a gente descobriu. E não tem o que fazer, e o jogo vai sair, vão lá fazer. E não tem como não ficar empolgado mesmo assim, cara. Porque o anúncio é... Porque o vazamento é só um vazamento, vazou, paciência. Mas os jogos ainda vão acontecer. Não é que vazou alguma coisa que eles não vão fazer mais, não. Eles vão fazer. E, cara, não tem como não ficar empolgado. E agora chega o outro ponto que eu queria falar,
que é tipo, a Marvel tá pra ter aí, talvez, o jogo dos sonhos dos X-Men. Que assim, ó, me desculpa quem gosta dos Vingadores, mas os X-Men é a principal equipe da Marvel. Quem discordar, eu acho que é maluco, tá? Mas também é só minha opinião, né? Se você acha que não é maluco, tudo bem. E a DC, velho? E a Liga da Justiça? Porque você vê todo esse planejamento da Insomniac e eles só vão fazer jogo dos X-Men em 2030. Me parece também que o jogo do Wolverine é meio que pra testar várias coisas. Como esse negócio do gameplay da Jean Grey. Acertando o gameplay do Wolverine, acertando o gameplay da Jean Grey, pô, já são 2 X-Men a menos pra eles fazerem. Depois pra fazer Ciclope, Jubileu, barbadinha pra eles. Então eles precisam ter esse planejamento todo pra chegar na segurança pra fazer o jogo dos X-Men. E no caso da DC, pô, talvez fosse mais ou menos assim. Se tivesse um estúdio central fazendo jogos de super-heróis da DC. E, na teoria, era pra ser a Rocksteady. Mas vejam só, né? Meteram a ideia de fazer jogo do Esquadrão Suicida, perdemos 3 anos fazendo jogo do Esquadrão Suicida. Olha todo esse tempo que a Rocksteady, que é, na teoria, o melhor estúdio de games da Warner, poderia ter feito para refinar gameplay de Superman, Lanterna Verde, Flash, Caçador de Marte. Não sei, velho, mas olha o tempo que a gente perdeu com um jogo que, né, convenhamos, pouquíssimas pessoas querem jogar. Pô, e a Insomniac só fazendo Venom, Wolverine, Homem-Aranha, X-Men, cara, é só os grandes populares da Marvel. Essa tem que ser a mentalidade de quando for fazer jogos da DC também. Não precisa ser como na Insomniac, devem fazer todo um universo compartilhado ali de jogos do Homem-Aranha, Wolverine e os outros lá, mas pelo menos se tem um planejamento de line-up de jogos. Eu espero de verdade que exista isso. Porque ali, ó, depois do jogo da Mulher Maravilha, o que eles vão fazer? Vão fazer um jogo do Superman? Vão fazer jogo do Batman? Vão fazer jogo do Lanterna Verde? Que se tenha isso. Porque você só vai ter jogo da Liga da Justiça depois de testar e acertar, errar, pra fazer os personagens da Liga. Porque é muito improvável que um jogo aleatório novo da Liga da Justiça, que nunca teve gameplay do Lanterna Verde, nunca teve gameplay do Flash, nunca teve gameplay do Superman, vai chegar ali e ter o gameplay definitivo de cada um desses heróis, sabe? É por isso que talvez alguns desses personagens já pudessem ir testando. O Superman é um deles, o Flash é um outro. São 2 personagens que totalmente poderiam ter jogos de videogame. O Superman, com certeza, no mínimo, um jogo AAA merecia. E o Flash é um caso mais à parte, porque é um jogo muito mais difícil de fazer, né, por causa da velocidade dele. Mas eu também acho que é possível fazer um jogo do Flash. E tomara que 2024, quando eles anunciarem o próximo jogo da DC, não seja aquele jogo que a gente olha pro lado e fala... É, mas o jogo do Gotham Knights, né, da Bat-Família. Que seja, né, de um personagem que o pessoal quer ver. Você tem que ir nos populares, é tudo muito caro. Pô, eles revelaram aí que o jogo do Ratchet & Clank, que saiu no PlayStation 5 aí pra falar do SSD, do PlayStation 5 e tudo mais, que foi pra vender mesmo o PlayStation 5, custou 80 milhões de dólares, velho. Quanto que será que custa de fato pra fazer um jogo grande do Superman? Pô, pode botar na conta aí 80 milhões no mínimo. E deve levar tempo pra fazer. A verdade é que não dá pra ficar no limbo e tem que apostar, tem que fazer. Não dá pra ser super protetor, tem que acreditar no estúdio, tem que ver qual que é o melhor estúdio que você tem, um estúdio que você confia. No caso, eu acredito que seja a Monolith e a Rocksteady. E deixar que eles trabalhem. Ainda bem que deixaram fazer o jogo da Mulher Maravilha. O jogo da Mulher Maravilha é tipo a nossa última esperança de jogos da DC. Depois disso eu quero ver. O último jogo da DC foi Gotham Knights, que é um jogo em que o pessoal, né, já torceu o nariz. Eu gostei porque eu sou fã do Batman, gosto da Bat-Família, mas eu sou o nicho do nicho, que tá ali pra aproveitar. A verdade é que, tipo, 70% vem um jogo da Bat-Família e pensam, cadê o Batman? Ah, o Batman vai morrer? Ah, mas que droga, né? Pois é, foi o que o pessoal pensou. Aí depois anunciou o jogo do Esquadrão Suicida. Sabe o que isso passa a impressão? De que o pessoal tá com medo de fazer jogo dos heróis grandes, né? Naquele período ainda não tinha o jogo da Mulher Maravilha. Depois veio o jogo da Mulher Maravilha. E aí subiu um pouco o hype. Só que a gente ficou 2 anos sem ter uma novidade do jogo da Mulher Maravilha também. Claro, os caras têm que trabalhar, leva tempo. É o que eu falei, não vão fazer jogo da noite pro dia. Leva tempo. Quando começar a fazer jogo do Superman, se ainda não estão fazendo, vai demorar pra ficar pronto. Mas tem que fazer, a gente já ficou muito tempo só tendo o jogo do Batman. Essa é a verdade, a gente acostumou muito mal. Se sabe como tem que ser um gameplay do Batman, mas não se sabe como tem que ser um gameplay do Superman, não se sabe como tem que ser um gameplay do Flash. E sei lá, ver todo esse planejamento aí da Insomniac, que deve se confirmar, ela é uma empresa competente, dificilmente ela vai quebrar, dificilmente vai ter um jogo muito ruim. Eles devem cumprir esse planejamento deles. É um pouco triste pro lado da DC, né? Porque
A Rocksteady era pra ter feito esse papel da Insomniac e ter feito outros jogos super-heróis da DC. E ela não fez, por algum motivo que sabe-se lá qual foi. Mas passa aquela sensação que, poxa, a DC deveria estar fazendo isso. Era a DC que tinha que estar fazendo 2, 3 jogos aí do Superman, da Mulher Maravilha, há muito tempo antes. E só agora a gente vai ter o jogo da Mulher Maravilha e não é nem da Rocksteady, é da Monolith. Sabe, realmente fica a sensação que faltou planejamento, porque ali depois do Arkham Knight, a Rocksteady tinha a faca e o queijo na mão para poder fazer o jogo dos sonhos do Superman. Eles iam ter autonomia completa. Ou da Mulher Maravilha. Ou já tentar fazer um jogo da Liga da Justiça, se eles fossem corajosos. Mas esse jogo não aconteceu. É isso que eu vejo, esse vazamento da Insomniac. Eu fico feliz que a Insomniac tá tendo, tipo, todos esses jogos legais. Vai ser um período muito legal pra quem gosta de X-Men, pra quem gosta de Homem-Aranha ainda, pro Wolverine. Poxa, mas a DC, a Warner principalmente, porque isso não é culpa da DC, é mais culpa da Warner, na minha opinião. Se tivesse deixado os caras, sei lá, trabalhar, ou ter pedido o jogo certo, no momento certo, que era depois do Arkham Knight ali, talvez a gente estivesse num outro patamar de momentos de jogos da DC. Talvez a gente estivesse tendo o jogo da Liga da Justiça agora. Talvez a gente tivesse já tido o jogo do Superman e não sonhando com o jogo do Superman. Sabe, eu cansei de sonhar do jogo do Superman. Eu cansei de fazer o planejamento do jogo do Superman. Eu cansei de fazer o planejamento do jogo do Flash. Eu quero jogar. Eu quero ver. Eu quero sentir eles. Pô, ver o gameplay ali da Jean Grey. Tipo, é irado, velho, mas quando é que vai ter alguma coisa assim da DC? É isso que é frustrante. É isso que é um pouco frustrante, porque a gente poderia e deveria estar mais adiantado, né, em jogos para esse momento. E me parece muito mais culpa organizacional do que de competência. Porque de competência, a Rocksteady sabe, velho. Claro que a gente vai ignorar um pouquinho o jogo do Esquadrão Suicida agora, né? Que a gente ainda não jogou, vamos ver como é que vai ser. Mas, na teoria, a Rocksteady sabe, ela já fez. E assim, ó, esse é o meu sentimento como fã da DC. Adoro X-Men, adoro Homem-Aranha. Que bom que vão ter esses jogos. Eu acho que é muito bom pra indústria de videogame em questão de super-herói. Porque eles precisam continuar tendo jogos grandes de super-heróis. Já que a DC não tá fornecendo, alguém tem que fornecer, né? É um sonho ter um jogo dos X-Men AAA. É realmente um sonho de criança jogando o jogo dos X-Men do Super Nintendo, Mega Drive, não lembro agora, mas com o Marcelo e poder ver isso de novo agora, demais. Mas o outro grande sonho é o jogo da Liga da Justiça, é o jogo do Superman. E isso, eu tô apenas no sonho ainda. Eu cansei de sonhar, eu quero jogar. Mas enfim, minha opinião sincera, meio desabafando aqui, tentando pegar os sentimentos de outros fãs da DC. Se vocês concordam ou não, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo comentando os vazamentos de Wolverine. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.